Aonde está o nosso foco? Respira, escreve aí. Rapidamente, sem pensar muito. No problema ou na solução. Pensa agora. Dinheiro. Qual é a primeira coisa que vem para você? Onde está o seu foco? E isso, gente, é simples assim. Se eu estou com foco no problema, tudo que eu foco tende a crescer. Então, eu vou para o macro. Olho para o macro. O macro, gente, é o todo, é as infinitas possibilidades. Você tem lá as infinitas possibilidades, o macro. Então, eu vou lá no macro, nas infinitas possibilidades. E escolho algo. Pá. Quando eu escolho, eu pego esse macro e trago para cá e olho para ele. E vem para o micro. O micro é o quê? O meu foco, o meu olhar. Macro, infinitas possibilidades. Eu olho para o macro, mas eu não tenho, só não enxergo o macro, porque eu tenho um mundaréu de crença limitante. Só, eu não vejo macro infinitas possibilidades. Eu vejo macro 3 possibilidades, então eu pego aquela e trago aquela. É isso que você está criando, porque aonde você põe foco, aquilo cresce, tem força. Então, você vai lá no macro, e no macro vai ter coisas que você pode estar lá, o universo coloca, Deus coloca, a energia está lá, as infinitas possibilidades estão no macro, é o todo, gente. Só que como eu tenho um monte de crença limitante, eu vou lá e só enxergo 3, 4 coisas, ou uma coisa só, tipo, homem não presta. Vou lá no universo dos homens, vamos lá, homem não presta. Eu vou lá pegar homem, qual homem que eu vou focar lá no macro? Qual que eu vou ver lá? Só o que não presta. Só o que trai. Porque eu tenho uma crença aí. E aí eu trago isso para a minha realidade. E foco nisso. Percepção. Entendem? Aonde que está o meu foco? No problema ou na solução? Eu sei que está no problema? Como que eu vou saber? Só como é que eu vou saber, meu Deus, se eu estou fazendo como que eu... Então, como é que eu vou saber se está no problema, na solução? O que eu estou criando aqui? Simples assim. O que eu estou criando aqui? Lá no macro, eu fui lá e busquei e trouxe aqui. Gente, ó, vou contar uma coisa para vocês, bem leve agora, para vocês entenderem isso de um jeito mais leve. Por exemplo, antes eu comecei a tomar vinho. Quando eu comecei a tomar vinho, não entendia nada de vinho. Não entendia nada de vinho. Vinho então, para mim estava valendo, 25, 30. Então, eu chegava no mercado, eu não tinha as infinitas possibilidades da adega do mercado, entendem? Eu tinha uns 20 a 30. Eu falava assim, não pago mais de 40 no pingo. Entendeu o que eu quero dizer? Não tem infinitas possibilidades, tem até 40. Por quê? Porque eu estou numa baita de uma crença de escassez. Ou porque eu não tenho conhecimento de vinho. Então, eu pego aquilo lá e trago para a minha realidade. Que vinho que eu posso comprar? Um de 30, 35, 40. O que aconteceu? Eu comecei a estudar vinho, comecei a gostar de vinho, comecei a experimentar vinho, comecei a curtir vinho. O que aconteceu? Expandiu essa realidade minha. E quando eu olhava para o vinho, eu falava, opa, eu gosto de vinho, Pinot Noir, da região tal, da Califórnia, da África do Sul. E daí? Porque eu gosto desse paladar desse vinho. Entenderam? Olha como expande, olha como vai grandão daí. Você veja como é que é, um vinho bobo de mercado, 30,
Poxa, mas aí eu comecei a entender de uva, comecei a entender qual era o meu paladar, que Cabernet é muito forte para mim, que Syrah é muito forte para mim. Eu comecei a entender que eu gosto de um paladar mais leve, de um frutado. Eu gosto de um frutas vermelhas, eu gosto de um aroma, eu não gosto de tanino, eu não gosto de acidez no vinho. Entendem o que eu estou falando? Que aí eu posso escolher algo muito mais nas infinitas possibilidades e trazer algo melhor para o meu mundo. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente vai olhar para as infinitas possibilidades, não para uma, duas, três. Quando a gente olhar, a gente vê o que está criando. Foco na solução, no problema. Gente, estou criando problema. Puxa, eu estou com foco no problema. O que será que eu estou olhando aqui? Rapidinho você vê. É tudo sobre nós, gente. Não é nada sobre ninguém. Então, lá na infinita possibilidade, eu vou lá e só vejo escassez, só vejo falta, só vejo dificuldade, só vejo trabalho, só vejo eu no masculino. Como é que eu vou fazer diferente aqui? Então, quando você for para o amplo, vá para o amplo, amplo. Não vá para o amplo limitado, pela sua condição de crença. E aí eu venho para o estreito. No estreito, eu estou no ó. Então, eu busco no grandão e trago para o estreito. O estreito é o meu estreito, é a minha vida. O estreito é a minha vida, é o que eu estou criando aqui e agora. E o que eu estou criando aqui agora? Confusão, problema. Às vezes a gente não está se permitindo sair desse lugar. Às vezes a gente vai para o amplo e o amplo nem é tão amplo assim. O amplo eu só vejo problema, problema, problema. Então, eu trago para cá só problema. Então, eu nem consigo acessar uma coisa dessa. A Rhonda Byrne, que tem um livro escrito que se chama Magia, a Rhonda diz assim, que você botar tanta energia numa coisa, aquilo materializa. A Rhonda fala isso. Ela diz que ela tinha muito medo de aranha. E aí, o que aconteceu com ela? Ela falou, meu Deus, tenho muito medo de aranha, então eu vou mudar para o 12º andar de um prédio, porque lá não vai ter aranha. Porque onde já se viu aqui na casa, muito mais provável ter aranha. Andar baixo, muito mais... Agora, como é que uma aranha vai chegar lá no 12º andar? Não vai. Então, ela se mudou para essa casa, de 12º andar. Aí, lá no 12º andar, o que acontecia? Todo dia, quando ela abria o gabinete da pia, a gaveta, para pegar a escova de dente, para escovar o dente, ela se arrepiava, assim, falava, ai, meu Deus, você já pensou se tivesse aqui uma aranha? E ela tinha aquele desconforto todo de que a aranha estivesse ali. 2 anos depois, a aranha estava ali, uma aranha desse tamanho, preta. Como que isso é possível? Tanta energia canalizada. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente quer se afastar de alguma coisa, geralmente é aí que a coisa pega. Então, não excluam nada da vida de vocês. Quando vocês tiverem um problema para olhar, olhe para ele. A forma mais fácil de liberar algo é olhar para o algo. Só, e se não está consciente, perceba o que você está criando no seu mundo. E se você estiver criando algo que não é o que você quer criar, comece a olhar para isso.